Há uma pergunta que ninguém faz em voz alta na igreja, mas que quase todo mundo carrega em silêncio. Você conhece alguém que parece não ter saída? Trabalha, ora, frequenta o culto, dá o dízimo, e ainda assim a vida continua pesada, difícil, sem resposta. E do outro lado, você vê alguém que parece viver num fluxo diferente. As coisas se resolvem, as portas abrem. O que parece impossível para um se torna simples para o outro. E você, em algum momento, já se pegou pensando: por que comigo não funciona assim? Não vou fingir que essa pergunta é pequena. Ela não é. E vou dizer mais. Ela não é apenas uma pergunta emocional. Ela é uma pergunta teológica séria que a Bíblia enfrenta com honestidade e que a maioria das pregações evita, porque a resposta exige coragem, tanto de quem prega quanto de quem ouve. Então vamos começar pelo lugar certo, não com uma teoria, com um homem. O profeta Jeremias viveu uma das existências mais dolorosas registradas nas Escrituras. Ele foi chamado por Deus antes de nascer. Isso está escrito em Jeremias 1:5. Recebeu uma missão clara, obedeceu, pregou, chorou, intercedeu. E o resultado? Foi preso. Foi jogado numa cisterna de lama, foi ridicularizado pela sua própria geração. O templo que ele amava foi destruído. O povo que ele advertiu foi levado cativo. E num momento de ruptura visceral, ele escreveu em Jeremias 20:14, uma das frases mais perturbadoras de toda a Bíblia: maldito seja o dia em que nasci. Isso é um profeta de Deus, um homem cheio do Espírito, um servo fiel. E ele disse isso. Então o que está acontecendo aqui? Se bênção fosse apenas recompensa imediata por obediência, Jeremias teria vivido como rei, mas ele não viveu. E isso já desfaz a primeira mentira que muitos de nós abraçamos sem perceber. A ideia de que bênção é sinônimo de conforto e sofrimento é sinal de pecado ou de falta de fé. Essa equação é falsa e é perigosa. Mas antes de ir além, preciso ser honesto com você. Nem todo sofrimento é como o de Jeremias. Há sofrimentos que não têm nada de santo nem de profético. Há vidas que estão difíceis porque houve escolhas erradas que abriram portas que não deveriam ter sido abertas. Há relacionamentos destruídos por orgulho que nunca foi reconhecido. Há finanças em colapso por causa de desonestidade que ainda não foi confessada. A saúde abalada por estilos de vida que contradizem o que a própria boca de Deus ensina sobre o corpo. E aí está o ponto que precisa ser dito com clareza. Nem todo sofrimento é perseguição espiritual. Às vezes, o sofrimento é consequência. E confundir consequência com perseguição é um dos maiores obstáculos à transformação real na vida de uma pessoa. Pense em Adão e Eva. Depois da queda, Deus não os destruiu, mas a terra mudou. O trabalho ficou pesado, o parto ficou doloroso. A relação entre eles ficou marcada por tensão, não como vingança divina, mas como consequência natural de uma ruptura espiritual. Quando o ser humano se desconecta de Deus, a estrutura da vida começa a rangir. Isso está em Gênesis 3. E é mais atual do que qualquer manchete de jornal. Mas então, por que algumas pessoas parecem sair dessa estrutura quebrada? Porque alguns vivem num nível diferente de paz, de provisão, de direção. O que eles têm que os outros não têm? Vou te dizer o que não é a resposta. Não é sorte. Não é que Deus tem favoritos arbitrários. Não é que uns oraram mais alto ou choraram mais no altar. Essas explicações são rasas demais para uma questão tão profunda. A resposta começa numa palavra que a cultura cristã contemporânea tem evitado com esforço admirável: obediência. Não como performance religiosa, não como tentativa de ganhar pontos com Deus, mas como alinhamento real com a estrutura invisível que Ele criou para sustentar a vida humana. Deuteronômio 28 é um capítulo que ninguém gosta de ler inteiro. A maioria para no versículo 14.
as bênçãos, a cabeça e não a cauda, abençoado na cidade e no campo. Mas o capítulo continua. E a partir do versículo 15, começa uma lista de realidades que viria sobre o povo se ele abandonasse os caminhos de Deus. Confusão, fracasso, doença, derrota, perseguição. E o texto é brutalmente claro sobre a causa. Não foi Deus quem mudou, foi o povo que se desviou. Isso não é crueldade divina. É a descrição de uma lei espiritual que funciona de forma tão precisa quanto a lei da gravidade. Você não precisa acreditar na gravidade para cair. E você não precisa acreditar nas consequências espirituais da desobediência para experimentá-las. Mas aqui está a atenção real. Você pode ser uma pessoa genuinamente obediente, sinceramente comprometida com Deus, e ainda assim passar por uma temporada de dor intensa, como Jeremias, como Jó, como Paulo, que escreveu em 2 Coríntios 11 sobre naufrágios, açoites, prisões, fome e perigo constante, e que ao mesmo tempo escreveu em Filipenses 4 sobre uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Como as duas coisas existem ao mesmo tempo? Como alguém pode estar no limite e em paz ao mesmo tempo? Essa é a pergunta que a pregação fácil não consegue responder. Porque a resposta não está numa fórmula, está numa pessoa. E está numa relação que transforma a percepção do sofrimento sem necessariamente remover o sofrimento imediatamente. Quero que você segure essa tensão. Não vou resolver ela agora, porque ela não pode ser resolvida em uma frase. Ela precisa ser trabalhada na palavra, bloco por bloco, até que a sua visão sobre bênção e sobre sofrimento seja completamente reconstruída. Porque a verdade é que muita gente está sofrendo por razões que poderia mudar e não sabe. E outra parte está sofrendo por razões que não pode mudar agora e está interpretando esse sofrimento de forma errada, como abandono, quando na verdade é formação. E confundir essas duas categorias é o que mantém pessoas estagnadas por anos, às vezes décadas. Antes de irmos ao próximo bloco, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando você pensa na sua vida hoje, você sabe distinguir o que está difícil por causa de uma consequência que ainda não foi enfrentada, daquilo que está difícil porque Deus está te moldando para algo que você ainda não enxerga? Essa distinção muda tudo. Muda a oração, muda a postura, muda o que você vai fazer amanhã de manhã quando acordar. E é exatamente isso que vamos começar a desdobrar agora. Existe um momento na vida de Jó que quase ninguém menciona. Não é quando ele perde os filhos. Não é quando perde a saúde. É quando os amigos chegam. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 homens religiosos experientes, respeitados, sentam ao lado de Jó e ficam em silêncio por 7 dias. Isso está em Jó 2:13. 7 dias de silêncio. Até aí, eles estavam certos. O problema começou quando eles abriram a boca. E o que eles disseram? Disseram o que a maioria das pessoas ainda diz hoje quando vê alguém sofrendo. Você está sofrendo porque errou. Deus é justo. Se você está assim, é porque há algo escondido. Confesse, reconheça, se arrependa. E tudo vai mudar. Parece piedoso, parece bíblico, mas Deus disse ao final do livro, em Jó 42:7, que eles falaram o que era errado sobre ele. Não parcialmente errado, errado. O que significa que há uma forma de usar a teologia corretamente, sobre pecado, sobre consequência, sobre arrependimento, e ainda assim aplicá-la de forma completamente equivocada numa vida real. E isso é mais comum do que a gente imagina. Há pessoas que estão carregando o peso de uma acusação teológica que não é verdadeira sobre elas. Ouviram que estão sofrendo porque têm pouca fé, que estão doentes porque não confessaram algo, que estão pobres porque não deram suficiente. Internalizaram essa acusação como se fosse a voz de Deus, quando na verdade é a voz dos amigos de Jó, repetida com microfone e música ao fundo.
Mas, e isso precisa ser dito com igual peso, há também o outro lado. Há pessoas que usam a história de Jó como escudo para nunca examinar a própria vida, que respondem a qualquer confronto espiritual com "eu sou como Jó, estou sendo provado", quando na verdade há padrões concretos de pecado não confrontado que estão destruindo silenciosamente tudo ao redor. Então, como você sabe de qual lado você está? A resposta não está na intensidade do sofrimento, não está na duração, não está no quanto você ora ou no quanto você chora. Está na disposição honesta de deixar a palavra de Deus te examinar, não para te condenar, mas para te iluminar. O Salmo 139 termina com uma oração que é talvez uma das mais corajosas da Bíblia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. David não estava pedindo aprovação, estava pedindo para ser examinado. Estava dizendo: se há algo em mim que está produzindo destruição, quero saber. Essa é uma postura que muito poucos cristãos adotam de verdade, porque examinar-se é desconfortável, porque pode revelar coisas que a gente preferia não ver. Porque o coração humano tem uma capacidade extraordinária de se justificar. E a Bíblia fala exatamente isso em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Só Deus. E é por isso que a oração do Salmo 139 é tão necessária, porque você não pode confiar apenas na sua própria percepção sobre a sua vida. Você precisa de uma luz maior do que a sua. E essa é a primeira separação real entre as pessoas que vivem num nível de bênção consistente e as que parecem presas num ciclo que não muda. As primeiras desenvolveram a capacidade de serem examinadas, de ouvir a palavra sem defender a si mesmas, de sentar diante de Deus com as mãos abertas, sem argumentos. Isso não é fraqueza, é a forma mais avançada de maturidade espiritual que existe. Pense em como Abraão ouviu Deus quando foi chamado a sair de Ur. O texto de Hebreus 11:8 diz que ele saiu sem saber para onde ia. Não tinha mapa, não tinha garantia de conforto, não tinha como calcular o risco. O que ele tinha era uma palavra e a disposição de obedecer antes de entender. E aí está o padrão que a Bíblia repete de forma consistente. Bênção não começa com circunstância favorável. Começa com disposição de ouvir e mover. A bênção sobre Abraão não foi o ponto de partida. Foi o ponto de chegada de uma vida que escolheu alinhar-se com a voz de Deus, mesmo quando essa voz pedia coisas que não faziam sentido imediato. Você já parou para pensar quantas vezes Deus falou com você sobre algo específico e você ficou parado esperando mais clareza, mais conforto, mais confirmação, enquanto a bênção estava do outro lado exatamente daquele passo que você estava adiando? Essa não é uma pergunta retórica para te culpar, é uma pergunta honesta, porque eu sei que o medo de errar paralisa muita gente genuinamente comprometida com Deus. Mas há uma diferença entre prudência e paralisia, e com o tempo, quando a gente não age sobre o que Deus fala, o coração começa a endurecer, não de uma vez, aos poucos, até que a voz que antes era clara começa a aparecer distante. Hebreus 3:15 cita uma advertência do Salmo 95. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra hoje é intencional, não amanhã, não depois de resolver aquela situação, não quando as condições estiverem melhores. Hoje, porque o coração endurecido não grita, ele silencia. E quando você percebe que não está mais sendo movido pela palavra, que o culto virou rotina, que a oração virou obrigação, esse é o sinal de que algo precisa ser quebrado antes que você perca mais do que já perdeu.
Tem pessoas que estão sofrendo há anos sem perceber que o problema não é espiritual no sentido de guerra ou de prova. O problema é que houve um ponto, às vezes há muito tempo, onde Deus disse algo claro e a resposta foi silêncio. E a vida foi construída ao redor desse silêncio. E agora tudo pesa. Não porque Deus abandonou, mas porque houve uma ruptura de alinhamento que nunca foi reparada. A boa notícia, e ela precisa ser dita com a mesma força, é que essa ruptura pode ser reparada, que a misericórdia de Deus não tem prazo de validade, que o mesmo Deus que disse hoje para os hebreus no deserto está dizendo hoje para você agora. Mas a reparação exige honestidade, exige que você pare de culpar circunstâncias, outras pessoas ou até o próprio diabo, e faça a pergunta que o Salmo 139 ensina. Deus, há algo em mim que está produzindo isso, não com autopunição, não com vergonha paralisante, mas com a confiança de que Deus ilumina para restaurar, não para destruir. Há um momento no Evangelho de João, no capítulo 5, que precisa ser lido com muito cuidado. Jesus chega à piscina de Betesda. Ali estão multidões de enfermos, cegos, aleijados, paralíticos. E o texto diz que Jesus viu um homem que estava deitado há 38 anos. 38 anos esperando pela cura, pelo movimento da água, pela mão de alguém que o ajudasse a entrar. E Jesus faz uma pergunta que, à primeira vista, parece estranha. Queres ficar são? Por que Jesus perguntaria isso? O homem está ali há 38 anos. A resposta óbvia seria sim, mas Jesus não faz perguntas óbvias. Ele faz perguntas necessárias. Porque há pessoas que estão tão acostumadas à sua condição que a cura se tornou uma ideia abstrata. Algo que falam que querem, mas que no fundo temem, porque a cura mudaria tudo. Exigiria responsabilidade, exigiria mover-se, exigiria viver de forma diferente. E a resposta do homem é reveladora. Ele não diz sim ou não, ele explica: Senhor, não tenho quem me coloque na piscina. Ele desvia, ele descreve o obstáculo, ele fala da falta de recurso humano. E perceba, Jesus não discute com ele, não responde ao obstáculo, diz apenas: levanta-te, toma o teu leito e anda. A cura de Betesda não foi pela água, não foi pelo método que o homem esperava. Foi por uma palavra direta de Jesus que cortou 38 anos de espera e convocou o homem a agir antes de sentir-se curado. Isso é profundamente importante para o que estamos discutindo, porque uma das razões pelas quais algumas pessoas permanecem na mesma condição por anos não é falta de vontade de Deus, não é ausência de fé, é que elas estão esperando por uma combinação de circunstâncias que nunca vai chegar antes da obediência. Estão esperando sentir antes de mover, estão esperando que alguém as coloque na piscina, quando Jesus já disse: levanta-te. Quantos de vocês estão esperando por alguém para começar o que Deus já mandou começar? Esperando pelo cônjuge certo para buscar a Deus de forma séria? Esperando pela estabilidade financeira para ser generoso? Esperando pela reconciliação do outro lado para perdoar? Esperando pelo momento perfeito para obedecer? O homem de Betesda tinha uma explicação muito razoável para a sua imobilidade. E essa era exatamente a armadilha. Porque explicações razoáveis para a desobediência são as mais difíceis de reconhecer, porque elas parecem legítimas. Mas veja o que acontece quando ele obedece à palavra de Jesus. Ele se levanta, toma o leito e anda. Não antes da cura, não depois de entender. Durante o ato de obedecer, a transformação veio através do movimento, não antes dele. E aqui está uma lei espiritual que a Bíblia confirma repetidamente. A bênção de Deus raramente precede a obediência. Ela acompanha a obediência. Ela se revela no processo de mover-se na direção do que Deus falou. Elias, no período de seca de 1 Reis 18, anuncia para Acabe que vai chover.
antes de qualquer nuvem aparecer no horizonte. Depois, vai ao topo do Carmelo e ora. Manda o servo olhar 7 vezes. Na 7ª vez, uma nuvem pequena como a palma de uma mão. E Elias manda Acabe apressar-se antes que a chuva o impeça. A chuva vem durante o movimento de fé, não antes. Isso não é uma fórmula mágica, é um padrão espiritual. Deus honra a fé que se expressa em ação, não a fé que aguarda em passividade, chamando isso de esperar em Deus. Há um tipo de espera que é santa, é a espera que envolve preparo, posicionamento e prontidão. Mas há um tipo de espera que é, na verdade, evasão, e ela usa linguagem espiritual para disfarçar o que é simplesmente medo ou acomodação. Como você sabe qual é a sua? Pela pergunta que Jesus fez ao homem de Bethesda: você quer ser curado? Não no sentido emocional. Você deseja isso? Mas no sentido real, você está disposto a fazer o que a cura vai exigir de você? Porque cura espiritual exige coisas concretas. Restauração de relacionamentos exige humildade real. Libertação financeira exige disciplina e, às vezes, sacrifício. Renovação da mente exige que você troque o que você consome mentalmente. Não há bênção que chegue sem custo no nível da sua obediência. E essa verdade incomoda porque vivemos numa cultura, inclusive dentro da igreja, que promete resultados sem processo, que oferece colheita sem preparo do solo, que fala em bênção como se fosse algo que vem de fora para dentro, sem que nada precise mudar por dentro. Mas o próprio Jesus, em João 15:4, usa uma imagem agrícola. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. O fruto não vem do esforço do ramo, vem da conexão com a videira, mas a conexão precisa ser mantida. E quando o ramo começa a crescer em direção diferente da videira, quando os hábitos, os pensamentos, as prioridades começam a se afastar do que Deus estabeleceu como centro, o fluxo de vida diminui. Não porque Deus retirou o amor, mas porque o canal de conexão foi comprometido. Há algo na sua vida que está crescendo na direção errada? Não estou falando necessariamente de pecado óbvio. Estou falando de prioridades invertidas, de relacionamentos que estão ocupando o espaço que deveria ser de Deus, de ambições que são legítimas em si mesmas, mas que tomaram um lugar que não é delas, porque o resultado de uma vida desconectada da videira não é explosivo, é gradual, é uma lentidão que vai se instalando, uma oração que vai perdendo calor, uma palavra que vai ficando distante. E um dia você olha para a sua vida e percebe que está produzindo muito pouco. Não porque Deus mudou, mas porque a conexão foi negligenciada. O retorno a essa conexão não começa com um grande gesto espiritual. Começa com honestidade, com o reconhecimento de que algo foi colocado no lugar errado. E com a disposição de reorganizar, não pela força da vontade, mas pela graça que Deus oferece a quem reconhece a necessidade. Existe uma cena no livro de Ruth que passa despercebida pela maioria das leituras superficiais, mas que contém uma das revelações mais poderosas sobre como a bênção de Deus funciona na vida real. Noemi voltou de Moabe devastada, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. E quando chegou a Belém, disse às mulheres da cidade: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me tratou muito amargamente. Ela estava convicta de que a mão de Deus havia se voltado contra ela, que tudo estava perdido, que a bênção era coisa do passado, mas havia uma jovem moabita ao lado dela que havia dito uma das frases mais densas de todo o Antigo Testamento: onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Ruth não voltou. Ruth ficou. Não porque a situação fosse favorável, era tudo menos favorável,
mas porque havia algo nela que escolheu lealdade acima de conveniência, fidelidade acima de cálculo. E foi exatamente essa mulher que acabou entrando na linhagem de Davi, e da linhagem de Davi, da linhagem do próprio Messias. Então me diga, quem estava sendo abençoada naquela história? Orpá, que voltou para seus deuses e sua segurança, ou Ruth, que escolheu fidelidade no meio da perda? A resposta parece óbvia agora, porque conhecemos o final. Mas no momento em que as duas mulheres estavam na estrada com Noemi, Ruth parecia estar escolhendo a pior opção. Ir para uma terra estrangeira, sem marido, sem recurso, sem status. Orpá parecia estar sendo sábia, voltando para onde conhecia, para onde havia proteção, para onde havia futuro calculável. Isso é o que o sofrimento faz quando é mal compreendido. Ele inverte a aparência das escolhas. O caminho de fé parece o mais arriscado. O caminho de obediência parece o mais incerto. E o caminho de recuo parece o mais prudente. Mas Deus vê o que os olhos humanos não enxergam. E Ele honra a fidelidade que ninguém mais está vendo. Você está numa situação onde parece que a escolha de fé é a escolha mais arriscada? Onde permanecer fiel custa mais do que recuar? Onde obedecer parece insensato para qualquer pessoa ao redor? Esse é exatamente o tipo de situação onde a história de Ruth precisa ser lembrada. Porque ela não tinha como ver o final. Ela não sabia que haveria um Boaz, não sabia que o grão que ela foi catar nos campos seria o início de uma virada que mudaria não apenas a sua vida, mas a história da redenção. Ela foi catar grãos, ato simples, humilde, sem glamour. O tipo de coisa que as pregações sobre bênção raramente mencionam, porque não tem apelo emocional. Mas foi ali, na simplicidade da obediência cotidiana, que o favor de Deus começou a se manifestar concretamente. E isso aponta para algo que precisa ser dito diretamente. Muitas vezes a bênção de Deus não começa com um milagre espetacular. Começa com a disposição de fazer o que está diante de você com fidelidade, no lugar onde você está, sem reclamar, sem comparar, sem diminuir o momento porque ele não tem o tamanho que você esperava. Provérbios 13:4 diz que a alma do diligente ficará farta. Não a alma do que espera, não a alma do que reclama, a alma do diligente. Aquele que trabalha no que tem, faz o que pode e confia que Deus honra o movimento fiel. Mas aqui está a atenção que preciso nomear, porque ela é real. Há pessoas profundamente diligentes que ainda assim estão em situações muito difíceis, que fizeram tudo certo segundo o que sabiam, e ainda assim o resultado não veio. E se eu ficar apenas falando de diligência sem reconhecer essa realidade, estarei sendo como os amigos de Jó, aplicando verdade no lugar errado. Então, vamos segurar as duas coisas ao mesmo tempo. Há sofrimento que é resultado de escolhas que ainda podem ser mudadas. E há sofrimento que é parte de uma formação que Deus está conduzindo com uma precisão que ultrapassa a nossa compreensão no momento presente. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, escreveu uma das promessas mais citadas e menos compreendidas da Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa frase não diz que todas as coisas são boas, não diz que Deus causou o mal. Diz que Deus tem a capacidade de cooperar todas as coisas, inclusive as que não deveriam ter acontecido, inclusive as que foram causadas por erro humano, inclusive as que vieram de uma maldade real, em direção ao bem daquele que o ama e permanece alinhado com o seu chamado. Isso é uma promessa de soberania, não de explicação. Você não vai sempre entender o porquê, mas pode confiar no quem. E essa confiança, fundamentada na natureza imutável de Deus, não em circunstâncias favoráveis, é o que separa quem atravessa o sofrimento transformado de quem atravessa amargado.
Noemi voltou de Moabe convicta de que estava maldita. Mas Deus estava trabalhando numa moabita fiel ao lado dela, que ela ainda não sabia que era parte do plano. Às vezes a bênção ainda está chegando. Você simplesmente ainda não consegue ver ela, porque está olhando para os campos vazios e não para a jovem que está ao seu lado. Paulo escreveu 2 Coríntios do lugar mais improvável para uma carta sobre graça divina. Ele estava exausto, perseguido e, em algum nível, desolado. O capítulo 4 começa com "não desanimamos". E essa frase só tem peso real quando você sabe que o contexto era de razões suficientes para desanimar. E então ele escreve algo que, se você ler rápido, passa como frase teológica bonita, mas que, quando você para e examina, é uma das declarações mais densas do Novo Testamento. Porque esta leve e momentânea tribulação nos está produzindo um eterno e excelente peso de glória. Pirzingunsku 4:17. Leve, momentânea. Paulo chamou de leve o que ele havia descrito no capítulo 11 como naufrágio, chicotadas, prisão e fome. Isso não é negação, não é espiritualidade superficial que ignora a dor, é perspectiva, é a capacidade de olhar para o sofrimento presente através da lente da eternidade. E nessa perspectiva, a proporção muda completamente. O que Paulo está dizendo, em essência, é que há sofrimentos que estão produzindo algo, não apenas passando pelo corpo e deixando cicatriz, mas ativamente produzindo, como um processo metalúrgico que usa calor para separar impureza de metal precioso. E isso muda tudo na forma como você olha para o que está vivendo. A pergunta não é apenas por que isso está acontecendo comigo. A pergunta é, o que isso está produzindo em mim? Porque há sofrimentos que produzem amargura. E isso acontece quando a dor é processada sem Deus, quando ela é carregada com ressentimento, quando ela vai sendo acumulada como prova de que Deus não é bom ou que a vida não tem sentido. A mesma dor, processada com Deus, através da palavra, com honestidade e com fé, produz uma profundidade de caráter que não pode ser construída de nenhuma outra forma. Pedro, na sua primeira carta, usa uma imagem que complementa Paulo. Ele fala de fé provada como ouro provado pelo fogo. 1 P 1:7. O fogo não cria o ouro. Ele revela e purifica o ouro que já estava ali. A prova não cria a fé. Ela revela e purifica a fé que Deus já depositou em você. Mas aqui está o que ninguém gosta de ouvir. Esse processo exige que você permaneça no fogo o tempo suficiente, que você não fuja da prova antes que ela complete o trabalho, que você não procure um atalho que te tire do desconforto antes que o desconforto termine de fazer o que precisava fazer em você. E isso é extremamente difícil. Porque o impulso natural humano é minimizar a dor, sair da situação difícil o mais rápido possível, encontrar alívio imediato. E há vezes que isso é sábio e correto, mas há vezes que a saída antecipada custa o resultado que estava sendo formado. Pense em José. O texto de Gênesis registra que ele foi vendido aos 17 anos e que chegou ao palácio do faraó aos 30 anos. 13 anos, 1 década e 3 anos entre a promessa dos sonhos e o cumprimento. E no meio disso, escravidão, falsa acusação, prisão. Não um ano difícil, 13 anos de processamento. E em nenhum lugar do texto, José é descrito como alguém que estava tentando sair da sua situação pelo atalho. Em cada lugar onde ele chegava, o texto diz que o Senhor era com ele e que ele prosperava naquele lugar. Na casa de Potifar, ele prosperou. Na prisão, ele prosperou. Não porque a situação fosse boa, mas porque ele carregava algo que as circunstâncias não conseguiam remover. E você sabe o que é impossível saber sobre alguém olhando de fora? Se a pessoa está num processo de formação divina, ou se está presa por escolha própria. Porque externamente, os dois podem parecer iguais. Ambos estão numa situação difícil.
Ambos estão esperando, ambos não estão vendo o resultado ainda. Mas internamente há uma diferença abissal. Um está sendo formado por Deus enquanto permanece fiel. O outro está preso por uma decisão que precisa ser revisada. Como você distingue? Por aquilo que está sendo produzido internamente. O processo de formação de Deus produz crescimento em humildade, em dependência, em profundidade de caráter, em capacidade de servir, em amor genuíno. Ele pode doer, mas não corrói, não destrói a identidade, não produz amargura se processado com Deus. Já a prisão por escolha própria ou por desobediência não resolvida produz estagnação. Produz um tipo de dor que não transforma, produz ressentimento crescente, produz culpa que não encontra resolução, porque o problema real ainda não foi enfrentado. Você precisa olhar para a sua vida agora e perguntar com honestidade: o que esse período está produzindo em mim? Estou saindo desse tempo mais dependente de Deus, mais humilde, mais capaz de amar? Ou estou saindo mais duro, mais cínico, mais distante? A resposta a essa pergunta revela mais sobre o que está acontecendo espiritualmente do que qualquer circunstância externa. Há uma oração no jardim do Getsêmani que precisa ser lida não como evento histórico distante, mas como a realidade mais viva e contemporânea que existe sobre a relação entre a vontade humana e a vontade de Deus. Jesus, o Filho de Deus, com plena consciência do que estava por vir, caiu com o rosto em terra e disse: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Pense no peso disso. O próprio Jesus, que tinha toda a autoridade no céu e na terra, não removeu o sofrimento à sua frente. Não usou o poder divino para desviar do caminho difícil. Não interpretou a angústia como sinal de abandono de Deus. Ele a nomeou. Ele a levou ao Pai com honestidade total. E então, dentro dessa honestidade, entregou a própria vontade. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração mais difícil que um ser humano pode fazer. Não porque as palavras são complicadas, porque elas custam tudo. Elas custam o controle, custam a agenda, custam o direito de definir como a história vai ser escrita. E aí está o ponto central de tudo que temos discutido. Há um nível de bênção, não superficial, não apenas material, mas o tipo de bênção que sustenta a alma em qualquer circunstância, que só é acessível do outro lado dessa entrega, do outro lado da oração de Getsêmani. Enquanto a nossa oração for basicamente Senhor, faz do meu jeito e obrigado, estaremos sempre vivendo num nível menor do que Deus planejou. Não porque Ele seja cruel, mas porque a vida que Ele planejou para nós exige uma capacidade de confiar que só é desenvolvida quando a gente larga o volante. E eu sei que isso soa simples demais para quem está num sofrimento real, para quem está esperando por resultado há anos, para quem orou, jejuou e ainda não viu. Eu não estou minimizando isso. Estou dizendo que o caminho através disso, não o atalho ao redor disso, mas o caminho através, exige exatamente essa oração. Porque o oposto da oração de Getsêmani é uma oração que, quando não respondida como esperado, produz revolta. Produz a sensação de que Deus falhou, de que a fé não funcionou, de que o Evangelho é mentira. Essa ruptura, que leva tantas pessoas a abandonar a fé nos momentos mais difíceis, começa quando a nossa expectativa sobre Deus é baseada em resultado e não em caráter. Mas quando a fé está ancorada no caráter de Deus, na sua bondade que é real independente de circunstância, na sua fidelidade que não oscila com as nossas emoções, na sua soberania que opera em dimensões que nossa mente não alcança, então o sofrimento não destrói a fé, ele a aprofunda.
Abacuque, um profeta que viveu num dos períodos mais sombrios da história de Israel, escreveu no capítulo 3 uma declaração que é, talvez, o exemplo mais puro de fé genuína em toda a Escritura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho desapareça do aprisco e não haja gado nos currais, ainda assim me alegrarei no Senhor, me regozijarei no Deus da minha salvação. Leia isso de novo. Ele não está dizendo que tudo vai melhorar, não está dizendo que a bênção está chegando. Está dizendo que mesmo que não venha, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o campo produza zero, a sua alegria não está presa à colheita. Isso é libertação, não é negação da realidade. É a libertação de ser escravo da circunstância como fonte de esperança. E você percebe que uma pessoa que vive nesse nível não pode ser derrotada pelas mesmas coisas que derrotam quem vive dependente de resultado? Porque a fonte dela é diferente. A raiz dela está num lugar que seca não alcança. Mas esse nível não é conquistado de uma vez. É construído. É o resultado de temporadas de prova onde a pessoa escolheu, com custo, confiar em Deus quando os sinais externos apontavam para abandono. É o resultado de noites de oração sem resposta imediata, onde a pessoa permaneceu. De situações onde a lógica mandava desistir e a fé mandava ficar. Você está nesse tipo de situação agora? Onde todos os sinais externos dizem que não vai dar certo, que Deus não está respondendo, que talvez valha mais a pena recuar. Esse pode ser o momento mais importante da sua história espiritual. Não porque vai ser resolvido amanhã, mas porque o que você decidir fazer com esse momento, se vai processar com Deus ou se vai processar em amargura, vai definir quem você vai ser pelos próximos anos. E Deus, que conhece o fim desde o princípio, já sabe o que esse processo está produzindo em você. Ele não está surpreso com a sua situação, não está distante da sua dor. Ele estava no jardim com Jesus. Ele está onde você está agora. A questão é, você vai orar a oração de Getsêmani. Chegamos ao fim, mas não há uma conclusão fácil, porque o que foi dito nestas horas não admite simplificação. Não pode ser reduzido a 3 passos. Não pode ser embalado numa promessa que faz a dor sumir. O que pode ser dito, com toda a autoridade da palavra de Deus, é o seguinte: você não está aqui por acidente. A sua vida, com tudo que ela contém de dor e de esperança, de fracasso e de fé, de perguntas sem resposta e de certezas inabaláveis, essa vida está nas mãos de um Deus que é absolutamente bom e absolutamente soberano. E essas duas coisas juntas mudam tudo. Se ele fosse apenas bom, mas não soberano, você teria motivo para amar a Deus, mas razão para temer o futuro. Se fosse apenas soberano, mas não bom, você teria motivo para temê-lo, mas nenhuma razão para confiar. Mas ele é as duas coisas ao mesmo tempo, de forma perfeita, sem contradição. E é isso que faz da fé cristã não um otimismo ingênuo, mas uma ancoragem real. Então agora, diante de tudo que foi exposto, preciso te fazer uma pergunta final. Não uma pergunta retórica para fechar bonito. Uma pergunta real que exige resposta real. Onde você está hoje? Não externamente, mas internamente. Você está vivendo de forma alinhada com o que Deus colocou na sua palavra sobre como a vida deve ser vivida? Ou há algo que ficou sem ser dito, uma área de desobediência não confrontada, um relacionamento com ressentimento não resolvido, uma direção que Deus indicou e você não seguiu, um pecado que você tem administrado ao invés de abandonar? Não estou perguntando isso para condenar. Estou perguntando porque a misericórdia de Deus não cancela a necessidade de honestidade. E porque Ele não pode restaurar o que não foi trazido diante dele com sinceridade. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, tinha 12 anos de sofrimento. 12 anos de médicos, de gastos, de isolamento, de vergonha.
E o texto diz que ela ouviu falar de Jesus e veio por trás na multidão e tocou a borda do seu manto. Ela não esperou condições perfeitas, não esperou que Jesus viesse até ela. Ela se moveu na direção dele, no meio da multidão, no meio da fraqueza, no meio de tudo que deveria tê-la impedido. E Jesus parou. Sentiu que virtude saíra dele. E quando ela se revelou, ele não a repreendeu por ter tocado sem permissão. Ele disse: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade." Filha, não mulher impura, não pecadora. Filha, essa é a linguagem com que Deus se dirige a quem vem a Ele com fé real. Não com performance, não com teoria teológica sofisticada, com uma fé que se move na direção dele mesmo quando o corpo está fraco e o ambiente está contra. Você hoje pode ser essa pessoa. Não importa quanto tempo se passou. Não importa o tamanho do fracasso. Não importa o quanto a situação parece impossível. A beira do manto de Jesus está acessível agora. E ele ainda para quando alguém o toca com fé verdadeira. Mas tocar com fé verdadeira exige que você saia de onde está e se mova na direção dele. Que você deixe o ciclo de explicação e entre no ciclo de obediência. Que você pare de administrar a sua condição e comece a buscar a sua presença. Hoje, se você está num ciclo de sofrimento que veio de escolhas, há perdão disponível. Há misericórdia que é nova toda manhã. Há um Deus que não usa o seu passado como argumento contra o seu futuro. Mas Ele espera que você chegue a Ele com honestidade, não com performance, não com justificativa, mas com honestidade. E se você está num sofrimento de formação, se está numa temporada que dói, mas que Deus está usando para produzir algo que você ainda não consegue ver, então a palavra para você é: permaneça. Continue fiel no lugar onde você está. Continue fazendo o que está diante de você com integridade. Continue orando mesmo quando parece que o céu está em silêncio. Porque o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. E a sua demora não é sua negativa. Ele foi fiel com Abraão. Foi fiel com Ruth. Foi fiel com José. Foi fiel com Paulo. Foi fiel com a mulher que tocou a borda do manto. Ele não mudou. E por isso, não com base em emoção, não com base em circunstância, mas com base no caráter imutável de Deus revelado nas Escrituras. Você pode confiar nele hoje, com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você não entende e com tudo que você carrega. Porque no final, a pergunta não é por que alguns são abençoados e outros sofrem. A pergunta real é: diante de tudo que você sabe sobre Deus, o que você vai fazer agora? Essa decisão, feita hoje, neste momento, pode ser o ponto de virada que você esperou por anos. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33.